E a nossa pauta aqui, nós estamos falando, né, desse cidadão acusado de 3 crimes, com apoio de parte da oposição. Renan Calheiros foi eleito em votação secreta para presidir o Senado pela 3ª vez, e a eleição se deu no dia em que foi detalhada a denúncia da Procuradoria-Geral contra o senador, que pode torná-lo réu por 3 crimes, entre eles peculato por suposto desvio de verba do próprio Senado. E no discurso ele disse que a ética é obrigação de todos. E não é um fim em si mesmo. Se a ética não é um fim em si mesmo, nós devemos observar o seguinte. A entrevista do senador Buarque, ela, como sempre, é talentosa e esclarecedora. E deixa claro uma coisa, quando ele afirma que, acima dos interesses políticos partidários, estão os interesses políticos, os interesses dos políticos, e não da pátria. Ainda que, só para efeito de argumento, que o senhor Renan Calheiros fosse eleito como um dos homens mais importantes da estrutura do Estado brasileiro, o senhor Renan Calheiros, para consertar os interesses da pátria, ainda assim poderíamos cogitar da sua eleição debalde os seus antecedentes, de todos conhecidos, das suas fuxicalhadas políticas e dos seus deslizes de conduta, que estão todos eles noticiados, a ponto de fazê-lo renunciar ao seu mandato para não se ver cassado e ter o impedimento de logo adiante, como conseguiu, voltar ao Senado Nacional. Ele, por certo, não foi eleito para atender os supremos interesses do país. Não foi. Ele foi para atender os interesses daqueles que estão no poder e para se manter no poder. Aí sim o poder não precisa de justificativa e nem se explica. Aliás, ele se explica em si mesmo, isto é o poder pelo poder, é o PT, o PMDB, para continuar mandando no país como o PRI mandou no México durante 46 anos. Aqueles subalternos desvestidos de qualquer princípio de moralidade, de rigidez moral, para não dizer outras coisas, eles negociam seus votos com a maior facilidade. Apenas 18 senadores votaram contra o senhor Renan Calheiros. E o senhor Renan Calheiros, ele não parou lá de paraquedas. Ele foi eleito pela maioria do seu estado, dos votantes do seu estado, como foi eleito aqueles condenados... Estado miserável. Não, mas não é estado miserável. O povo não tem... Sim, mas e o Maluf em São Paulo? E aqueles que foram caçados? E aqueles que foram caçados e renunciaram e voltaram logo adiante? O próprio senador, hoje senador Collor, que foi impeachmentado, vamos criar esse neologismo, mas foi impeachmentado no Brasil e está de volta ditando éticas e moralidade para o povo brasileiro, porque quando tu participa do processo legislativo, tu está ditando ética, está ditando norma, está ditando moralidade para o país. O senhor Renan Calheiros, aquele outro cavalheiro que pertencia ao Ranário, como é que é o nome dele agora? Jader Barbalho, está lá no Senado. Já não falamos do senhor José Sarney, que esse está acima de qualquer suspeita. Ele é o suspeito. Não é? E ele está ali no Senado dirigindo o país. E são reeleitos. E depois os senadores vêm dizer que eles têm que lidar com a ética. Eles não podem mais dizer isso. A ética refugiu ao Senado da pátria, ainda não se levando em consideração as recentes safadezas que eles fizeram, como pagar imposto de renda, que eles tinham esquecido de pagar. 14º e 15º salário. Toda essa safanagem que vem ocorrendo no Senado, horas extras, ato secreto. Não, horas extras. E um senador disse: eu não sabia que eu estava em recesso. Aí, o senhor não sabia? Não sabia. Mas viagens. Isso é uma bandalha. E o povo brasileiro tem uma largueza. De galão. Não, mas o povo brasileiro, eles estão lá porque o povo brasileiro os elege. Nós não podemos parar com essa conversa fiada e dizer, não, mas os senadores são corruptos. Não são senadores, eles são um retrato da pátria. Ou eu estou enganado?
Eles estão lá porque o senhor votou em alguém, eu votei em alguém, tu votaste em alguém, e estão lá os nossos representantes dizendo na maior cara de pau do mundo que os interesses, mas quais são os interesses nacionais que justifiquem a eleição do senhor Renan Calheiros para presidente do Senado? Qual? Diga qual é dele. Fazer votações, participar de votações que contrariam os interesses do povo e atingem os interesses do governo? Só pode ser isso. Não tem outra finalidade. O pior é o seguinte, é que as redes sociais estão agitadas e querem brecar esse processo, né? Mas a pessoa estudando isso tem dois tipos de imunidades aos parlamentares, a imunidade material e a formal. A formal é a seguinte, a denúncia foi apresentada por Roberto Gurgel, o Procurador-Geral da República, em 25 de janeiro, né? Posterior cabe à diplomação, né? Então, aqui, o artigo 53 da Constituição Federal diz assim: os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de seus opiniões, palavras e opostas. Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso não poderão ser presos, salvo o flagrante de crime. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas. Está aqui, ó. Parágrafo 3º. Recebida a denúncia contra senador ou deputado por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à casa respectiva que, por iniciativa de partido político, nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação. Sim, mas então, o cara já tem maioria para ganhar, então vai ser. Já foi cogitado, não vou nem admitir isso. O que o senhor acha? O que os senhores acham que os governadores, eles estão transformando, esvaziando os parlamentos e formando a maioria? Quer um exemplo? Eu dou vários exemplos aqui agora, entendeu? O caso, por exemplo, do Marconi Perillo. Tem 70% dos deputados nas mãos dele dentro da Assembleia do Estado de Goiás. O que acontece? Uma representação contra ele no STJ, a Assembleia tem que aprovar. E não aprovar nunca, porque ele tem a maioria. O Sérgio Cabral, no Rio de Janeiro, é a mesma coisa. Idem. O Sérgio Cabral, no Rio de Janeiro, é a mesma coisa. E aí por aí a coisa vai. Então, é o Manda seguinte, quem pode, obedece quem precisa. Mas aí o eleitor tem que marcar e saber quem são os deputados, os senadores, os partidos políticos que depois das eleições se entregam no toma lá e dá cá. Todos quase. Mas o problema é que o eleitorado está todo em curral, sabe? São currais eleitorais, sabe? Veja aqui, vamos voltar para Porto Alegre aqui. Olha a prefeitura de Porto Alegre. A Câmara 13 Municipal aos 14. A Câmara Municipal de Porto Alegre deve ter 10 vereadores hoje. 6 ou 7 na oposição. Na oposição. Meia dúzia na oposição. Quer dizer, o resto está todo mundo no governo. Isso é ruim. Aqui em Porto Alegre conseguiu a coisa mais fantástica que talvez o cenário político mundial tenha flagrado. O representante do PSDB, que era um dos maiores opositores do prefeito eleito, agora faz parte do governo. Isso é fantástico. Não, é fantástico. Isso é fantástico. Mas uma coisa... O país, alguém disse que o Brasil é o único país do mundo que tem jabuticaba e que as oposições não existem. Mas não existe oposição. Uma coisa vai terminar com todo o status quo, sabe? É o problema da guerra das banhadas e os paradoxos que o próprio senador disse, que ministrando, aumentando, baixando o preço da energia, tal, uma série de paradoxos econômicos que o governo vai montando e que vai levar à debacle do sistema, sabe? Em breve tempo, e vai perder o voto e vai perder o valor da moeda por inflação. Esse mês, em 20 anos, foi o maior déficit do balanço de pagamento. Esse mês de janeiro. Isso vai começar a aumentar cada vez mais. Deixa eu pedir ao senhor e ao delegado Abílio Pereira 5 minutinhos aqui, menos. Mas só para atender, porque são muitas e muitas mensagens dos nossos ouvintes que estão enviando mensagens, inclusive aos senhores. Parabéns pelo programa, radialista Ciro Francisco, município de Antagorda, no Vale do Taquari. Um abraço, Ciro Francisco, em Antagorda, no Vale do Taquari. Obrigado pela audiência. Além da apresentação dos problemas políticos com a desesperança do povo, solicito que apresentem alternativas para a solução desse problema. Tem de ter uma saída, mas até agora ninguém a apresentou. Como dizem, de problemas estamos cheios, precisamos de solução. Abraço, Terezinha Winter, da cidade de São Sebastião do Caí. O Congresso Nacional
é que tem que encontrar as soluções. E a senhora, querido ouvinte, Terezinha, tem a possibilidade de fazer o que está fazendo agora. Protestar, levar a sua inconformidade ao ar, levar a sua inconformidade à sua vizinha, aos seus amigos, às redes sociais e votar na próxima eleição num candidato a um cargo legislativo que seja adequado, sério e não pertença a essa permanente reeleição de senadores e deputados estaduais. Eu dou a solução para a dona Terezinha. Eu escrevi a partidocracia e 10 soluções para terminar com a corrupção. É só colocar Sérgio Borja no Google e botar partidocracia do lado ou corrupção e vai dar exatamente no meu link, tem as 10 soluções que eu dou para terminar com esse problema. Tá? Então, é sergioborja.com.br. Está na internet e tem a partidocracia e a corrupção. Como extinguir com isso? Então lá, mais de 36 páginas e item por item o que deve ser feito. Milton e convidados, boa noite. O Senado é um cenário de cartas marcadas para nós. A Casa do Espanto não serve para nada, só defende o que é bom para eles, o povo que se dane. Há anos nós merecemos por não selecionar o joio do trigo. Arlete. Um abraço, Arlete. Obrigado pela mensagem. Bom início de semana. Milton, isso aqui é pesado, hein? Se me perguntassem se eu trocaria a morte desses 237 jovens por outras, eu diria que trocaria por 237 maus políticos. Sonir. Um abraço, dona Sonir. Obrigado pela audiência. Senador, gostaria que o senhor falasse sobre o tema Piso Nacional dos Professores, visto seu reajuste, saudações trabalhistas, professor Ronaldo Halfen, da cidade de Pedro Osório. O senador já não está mais conosco aqui. Ronaldo, muito obrigado pela mensagem. Milton e convidados, o que acharam do senador Paim votando em Renan Calheiros? Para mim foi mais uma grande decepção. Abraços, Farina. Um abraço, Farina. Para mim também. Milton, e o Paim que votou no Renan disse que o PT lhe obrigou. Caráter e ética não se perde. Quem não tem. Pilinha, da cidade de Porto Alegre. Um abraço, Pilinha. Milton, na abertura citasse a palavra-chave indignação. O que está acontecendo com o povo? Está anestesiado. Onde estão os caras pintados? Fora PT, a corrupção e a cooptação vergonhosa que assola o nosso país. De norte a sul, Ronaldo Halfen. Não é só o PT, Ronaldo. Nos estados, também os tucanos fazem a mesma coisa que fizeram com Fernando Henrique, quando era presidente da República. Meu senador Paim rasgou meu voto. Boni. Um abraço, Boni. Milton, graças a Deus que você existe, pois bem, eu quero te dizer que já não fazem mais gente. Muito obrigado sinto orgulho, pois és nosso do Sul, você vale ouro. Muito obrigado. Teu programa é o maior e o melhor programa da verdade. Parabéns, parabéns, Maria Luísa de Sapucaia do Sul. Um abraço, Maria Luísa, pela bondade. Nós apenas fazemos jornalismo aqui, assim como eu faço de manhã, os meus colegas também, à tarde também. Procure acompanhar a programação da Band, que você vai ver que eu não sou muito diferente deles. É a linha que nós temos, né, com a verdade, construída há 75 anos por João Jorge Saad. Meu amigo José Aldo não teria que ter ficha limpa para ser votado presidente da Câmara, João Luiz de Esteio. Milton, só se fala em balada segura. Sempre andei com meu pai e cheguei são e salvo em casa. Marcelo de Humaitá. Um abraço, Marcelo. Milton, tenho 41 anos, mas que saudade da ditadura. Chega de falsidade em todos os sentidos. Abraços, Marcelo. Essa é uma saudade que eu particularmente não tenho. Embora reconheça que o atual estágio da política brasileira está numa nebulosa, está sujo, está infamante, mas jamais devemos ter saudade de um processo que te tira o direito, inclusive esse direito, sim, de manifestar a tua vontade. Senhores, boa noite. Estou sendo traído em futuro, expectativa que eu próprio criei. Marco Maia, Paulo Paim, Maria do Rosário.
Agora o que faço? Léo de Guaíba. Tem muito político bom aí, o Léo. Só dá uma pesquisada aí que tem muita gente boa. O Lamilton e convidados. Bom início de semana. Manuel de Gravataí. José Aldo é um polivalente. Derrotou o americano Frank Edgar. Um abraço. Obrigado. Deixa eu ver a coisa aqui, rapidinho. Mais uma, só para nós voltarmos aqui. Me identifico Carlos Sperbi pela luta armada. Morte aos políticos. Não. Eu não entendi o texto aqui. País corrupto. Carlos Sperbi. Tem que me mandar uma nova mensagem porque veio truncado aqui. Eu não consigo ler. Boa noite, Milton e convidados. Se vocês quiserem montar um ETA ou um IRA, sou parceiro. Evandro Tavares de Novo Hamburgo. Não, vou parar com isso. Não, aí não. Nós vamos com calma. Vamos com calma. Muita calma aqui. Constantemente, mas com calma. Tá bom. O Carlos Sperbi aqui está muito indignado, me mandando as mensagens. Esse é o perigo das indignações. De repente, as coisas a gente perde o controle por causa disso. Que piada esse Paulo Paim. Abraço, João Batista da Silva. Está mandando mensagens aqui. Muitas e muitas estão chegando. Bom, senhores, meia-noite 44. Professor, e aí, o que pode dizer aos nossos ouvintes aí sobre essas questões todas? Aí agora, nós já estamos quase chegando na segunda-feira, faltam 15 minutos, e aí vai se consagrar também lá o cidadão que tem nada menos, nada mais do que 11 mandatos de deputado federal. 11 vezes 4, quanto é que é? 44. Henrique Eduardo Alves, 44 anos como deputado federal. Outra peça rara, de fino trato, de invulgar brilho, de grande passagem pelos desvãos da Câmara Federal. É o mesmo problema que está aqui nesse informativo, né? Que a operação essa navalha, ela identificou, né? Exatamente Francisco Bruzzi, que é o assessor, né, do Henrique Eduardo Alves, e a Deilson Bezerra, que era o Renan Calheiros, recebendo a propina toda. Sim, ele entrevistado, professor, sobre isso, eu vi no noticiário de circulação nacional, entrevistado, ele respondeu da forma curta e grossa. Isso é matéria vencida, passemos para outra pergunta. O Renan Calheiros? O futuro presidente da Câmara. É de 2007, né? Eu acho também que anda muito lento também esse negócio. De 2017, agora que os caras tomam posse aqui, agora que esse processo faz a denúncia, isso estava desde 2011, isso, né? Estou sentado em cima. Então o problema assim de ficar chocando, né? Por que fica sentado em cima desses processos todos que tem? Eu tive uma informação esse final de semana, que eu quase caí da cadeira, estou buscando mais detalhes, enfim, de que a Operação Rodan, tá, tem mais pedidos de 2.000 contas, liberação de contas bancárias pelo Banco Central, e 156 contas não foram liberadas. Não foram liberadas. A juíza pediu transferência para Florianópolis. Ela não quer mais ficar em Santa Maria. Mas parece-me que a Justiça Federal determinou que ela só pode sair de Santa Maria, eu vou confirmar essa informação, assim que ela concluir esse processo da Operação Rodan. E que é uma operação que chama muito a atenção, e desde o início que eu toquei nesse assunto, e ninguém até hoje consegue me convencer, nem me trazer números exatos, oficiais, de desvios de recursos. Qual é o valor? É 40 milhões? É 10 milhões? É 50 milhões? Da onde saiu esse número? Da onde saiu esse número? Bom, pergunta para o Tribunal de Contas. Não sabe. Pergunta para o Ministério Público do Tribunal de Contas Especial. Não se sabe. Pergunta para o mas o Ministério Público, pergunta para o Ministério Público Federal, porque não está com o Ministério Público Estadual. Essa matéria está no âmbito da Justiça Federal. Quando ele ofereceu a denúncia, ele teve que ninguém traz esses números. Da onde e por quê? E pior, já me disseram, aqui, entre aspas, mas já me disseram
Já vieram na minha orelhinha, no final de semana, já disseram, e a fonte é segura. A fonte segura. De que isso não vai dar absolutamente em nada. Nada. Olha, essa era a cantilena que precedeu o processo do mensalão. Agora, 400 deixa eu lhe perguntar, não vai dar nada. Não, o Cachoeira é o maior escândalo, Não, cara, o Cachoeirinha é o maior escândalo dos últimos 30 anos. Eles amorcegaram na mão grande uma CPI, e o meu Cardoso ficou falando sozinho aqui, e o Cachoeirinha tá, coitadinho, está lá passando privações, ação de água, não sei onde, com ação encantadora. Tem que pegar para tudo que é lado. Pega para tudo que é lado. Porque ele avisou, se eu abrir a boca, vai dar problema. Que me problema para todo essa mundo. Fonte me deu uma informação, tá? Essa fonte é do métier, me deu essa informação de que essa operação, ela teve um viés muito forte político, enfim. Bom, mas aí eu me pergunto o seguinte, será que a Polícia Federal, que inclusive está vivendo um momento de crise, a Polícia Federal está numa crise muito forte nesse momento, os agentes já não estão mais respeitando os delegados, a crise interna na Polícia Federal é muito forte, mas a Polícia Federal está sem equipamento, sem diárias. A Polícia Federal está passando por uma crise muito forte, eu lamento, porque o diretor-geral da Polícia Federal é uma pessoa que eu tenho um apreço muito grande, meu amigo, o Leandro. Tá? Agora, será que a Polícia Federal botou o pé na porta nas residências das pessoas, botou o pé na porta, algemou, botou no camburão, levou para a carceragem, interrogou, entregou para o Ministério Público, o Ministério Público levou para o Judiciário, e não tem nada nessa operação rodando? Será que a Polícia Federal se prestou a isso? Não. O senhor que é um homem de polícia? Não, certamente não se prestou, até porque conheci pessoalmente os delegados, alguns dos delegados que participaram da operação, homens sérios e competentes, não se prestam e nem se prestariam a isso. O que pode acontecer agora, com o que está falando, é uma tendência ao enfraquecimento da Polícia Federal, porque uma polícia independente e séria só interessa aos governos sérios e independentes. Não interessa. Aqui no Brasil, muitos pensam que a polícia é órgão do governo, a polícia é órgão do Estado. Pode ser isso. É órgão do Estado. A Polícia Federal, eu sei, eu mudou com diversos colegas. Sim, mas o presidente do sindicato dos delegados federal é órgão do Estado. O presidente do sindicato dos delegados da Polícia Federal desse país esteve aqui no meu programa, no nosso programa aqui no Band Repórter, e disse de viva voz, de que o Ministério da Justiça está com a Polícia Federal nas mãos, e quando a Polícia Federal acha que tem que fazer algum tipo de operação, o Ministério sinaliza se, mas lá não tem diária para lá, dificulta aqui a logística e não sei o quê, e acaba a Polícia Federal não conseguindo. Mas é botar tijolo na roda. Exatamente. Agora, quando é que é interesse político, aí parece que a coisa vai. Dito isso pelo presidente do sindicato da Polícia Federal. Delegado. Esse é um homem sério, e competente. Eu dando aula lá para os alunos, e esse negócio assim, largar os alunos desse negócio aí é um horror, isso aí, sabia? Barbaridade. Cara, como é que vai continuar? Eu lá, né, dando uma missa de pureza, sabe, para transmitindo os valores. Os guris já dão umas risadinhas, sabe? O nosso professor é um escoteiro. Um cenário desse terrível, hein? Qual é a esperança que o sujeito pode ter? Dá vontade de chorar, sabe? Isso é um negócio lamentável, não? Olha, Deus me livre, sabe? Antes era o endeusamento da honestidade e da probidade, né? Rui Barbosa, esses caras todos, né? Cheio de estátua por toda a cidade, em bronze, sabe? Hoje é exatamente o inverso. É o endeusamento da improbidade. Porque as pessoas mais famosas são
a improbidade. Todo cara que é famoso é improbo, sabe? É desonesto, é cafajeste, bandido, sabe? É o inverso, a sociedade é o inverso. De cabeça para cima, né? De cabeça para baixo. Tudo trocado, rapaz, sabe? É o que a gente vê hoje. Porque antes, as estátuas, tudo, as pessoas eram endeusadas. Sério. Agora passou até um filme do Lincoln. A modernidade, ou a pós-modernidade, reanalisa o Lincoln e criou até um mensalão do Lincoln. E aí os caras, os trânsfugas, os vira-latas, sabe, do povo que estão aí, dizem assim, não, mas até o Lincoln fazia mensalão, então para fazer coisa boa, eu também faço mensalão, sou mensaleiro com grande orgulho, como o Lincoln fazia. Olha, é uma loucura, rapaz. O cara chega a dar curto-circuito no cérebro, né? O cara vai direto para São Pedro, né? É um mundo completamente fora, né? Inverteu tudo. Parece aquele livro do Sartre, O Diabo e o Bom Deus. Uma hora ele tem todo mundo santo, daqui a pouco o santo vira demônio, né? E a questão é simplesmente... São os princípios morais da humanidade que estão se reorganizando, se recolocando, e eu não sei se isso... Tomara que se reorganize para bem, porque se for para o mal desse jeito aí, pelo amor de Deus, o senhor é um homem eu sou um sujeito que vai ser liquidado. O senhor lida com a cultura, o senhor lida com a luz, com os jovens. Nós sabemos que de tempos em tempos a humanidade se reescreve a sua forma de pensar, a sua forma de ser, a sua forma de constituir família, a sua forma de constituir Estado, a sua forma de religião. As religiões foram desconstituídas, agora estamos tomando, não sei se o senhor está dando conta, que está havendo uma bidifusão no mundo das religiões, o islamismo de um lado e as igrejas cristãs do outro. Isso é cruzada do século XII, do século XII, 1215. É cruzada e está aí presente. Olha aqui, ó, tem um livro, Reinaldo Kostelec, Crítica e Razão, que coloca, sabe, que o discurso moral e ético, sabe, foi o que derrubou as monarquias. Olha aqui, ó. Porque a monarquia estava afundando, sabe, exatamente nessa corrupção e na imoralidade dentro dos palácios. Mas olha aqui, a moralidade a longo prazo derrubou sem Delegado aqui, professor Ovites da Bandeirantes. E esse pessoal aí, Milton, e tem não teria a estatística para ver quem votou nesse Renan Calheiros, se eles votaram no Renan Calheiros ou ficaram com esses poucos senadores de hombridade, de honestidade, esses 19 que o senador Cristóvão, 18, que o senador Cristóvão Buarque falou, teria que se fazer um levantamento, né? Porque a religião, toda religião, busca quase sempre uma forma de probidade, né? De coisa com Deus, né? Deus, que a gente sabe é do bem, não do mal, né? Que é o sujeito da meia-noite está batendo o sinal da Band aí. O senador corrupto não vai ver mais um. Mas não viu aqueles caras lá com a Arruda botando dinheiro na bolsa e fazendo uma oração? Lembra? O Arruda foi o único político ladrão que foi para a cadeia nos últimos anos no Brasil. Pelo menos ficou 30 dias o coitadinho do Arruda, longe da esposa dele. É verdade que ele saiu da cadeia e foi fazer compra na Cachoeirinha também. Mas Cachoeirinha não é político. Não, Milton. O único político brasileiro nos últimos anos que foi para o Cilindró foi o senhor Arruda. Ficou 30 dias, os restos todos passaram ao largo, faceiros, elegantemente, e ainda botando a boca no Supremo Tribunal Federal. Eu lhe perguntar o seguinte: o senhor, como policial, um homem da polícia, enfim, quando o senhor abre um jornal, assim, né, abre o Globo, a Folha de São Paulo, e vê ali na coluna social, num resort, Cachoeira, em Salvador, o Cachoeira pagando 2.350 de diárias, com uma condenação de 36 anos de cadeia numa lua de mel. Tem vontade de fazer? Eu me senti nu. É um negócio. Eu me sinto nu, mas o que eu faço nesse país? O que as pessoas fazem? De inocuidade. Aquele deboche com as instituições brasileiras. Ele foi condenado através do devido processo legal preciso, que digo isso, ele não foi condenado. Mas os mensaleiros aí também, né? Todos os demais. E depois ninguém vai pra cadeia, fica sério.
Eu não quero que as pessoas vão para a cadeia, eu quero que as pessoas paguem as suas faltas na forma da lei. É isso aí, Paulo Maluf, Zé Dirceu. É uma observação. O Zé Dirceu está aqui defendendo aqui, ó, Correio aqui, ó. Dirceu diz que acusações contra Renan são falso moralismo. Claro, e golpe da mídia. A mídia golpista. A mídia golpista. A mídia golpista. Doutor Abílio Pereira, meia-noite marcou aí o sinal da Band, uma grande segunda-feira, um grande início de semana para o senhor. Muito obrigado pela gentileza, semanalmente, de estar aqui. Delegado Abílio, muito obrigado pela presença. Professor Sérgio Borges, eu agradeço. obrigado pela presença, presidente. Todos, né? Muito bom.